Boa noite a todos. A Companhia Perversos Polimorfos agradece a presença de todos e acha bem importante, inclusive, a presença. Vou dar 2 recados iniciais. Todos que estão presentes autorizam o uso da imagem no YouTube em seguida dessa conversa, que a gente vai postar para poder disponibilizar para as pessoas que não puderam vir o que aconteceu aqui hoje. Então, todos estão autorizando a imagem que está sendo filmada. Então, a gente começa a segunda edição do Ensaios Perversos, que é uma ação cultural proposta pela companhia e contemplada e apoiada pelo Fomento à Dança da cidade de São Paulo. E para essa noite, então, essa ação vai continuar, são 5 edições dessa ação, essa é a segunda edição, a primeira edição já está disponível no YouTube para quem tiver interesse de saber o que aconteceu no mês passado, pode visitar lá, e essa edição também vai ser posta em seguida, disponibilizada, ok? A ação Ensaios Perversos, ela consiste de 3 diferentes etapas. Então, a gente começa com uma conversa que a gente está nomeando de conversa sem fim. Em seguida, a gente tem uma ação que a gente está chamando de preliminares, que são para ensaios abertos, primeiros grupos, primeiras vezes que a pessoa está expondo o trabalho dela. E um terceiro momento de uma conversa informal que a gente está chamando de dance floor. Então, para a noite de hoje, a companhia convida o Tiago Alexandre para conduzir uma conversa sobre o tema autonomia, certas danças e o ambiente econômico. O Tiago é integrante do coletivo A12, grupo sediado no Parque Ecológico do Matão, em Votorantim, onde ele é responsável pela mostra de dança na pedreira, realizada na pedreira, desativada do Jardim Icatu, que em maio último teve sua 4ª edição. Então, vamos lá. Super obrigado primeiro, Ricardo, super obrigado para a companhia, para o Perversos Polimorfos. Acho que é um convite super legal, essa oportunidade de estar aqui falando, porque esse assunto que ele convidou para a gente conversar, que é economia da dança, é uma pergunta, né? Mais uma pergunta, uma inquietação que eles têm. Eu vi na primeira edição do evento mês passado, e era uma pergunta se é possível uma economia da dança, se tem uma economia da dança. E esse é um assunto que particularmente me interessa, eu venho estudando isso há um tempinho, e acho de extrema relevância uma ação que bote isso na agenda, bote isso na pauta para a gente conversar. Mesmo que esse assunto ele seja um assunto que ele tenha muitas tensões, ou seja, que a gente tem pouca familiaridade com ele, então a gente tem um certo distanciamento mesmo, porque é falta de familiaridade. Então, eu aceitei o convite do Ricardo falando assim para ele, vamos ver como que a gente conduz essa conversa, porque ou a gente faz um bate-papo, assim, as pessoas perguntando, a gente tentando debater um negócio, ou então eu posso fazer uma introdução da compreensão que eu tenho desse troço aí que eu estou estudando, e a gente vai, depois dessa compreensão, que eu coloco a minha leitura, a minha visão de mundo sobre esse assunto, e como uma contribuição, atendendo ao convite, e depois vocês vão jogando as perguntas também. Mas não precisa ser assim. Eu estou falando aqui, se vocês quiserem interromper no meio do negócio, falar, ai, peraí, crencou aí. Aí vocês já me falam da encrenca para a gente seguir junto. Senão eu sou um tagarela de plantão, eu vou seguir falando assim, desembestado, boto a quinta e vou embora. Tá? Então podem me frear se precisar. Combinado? E eu fiz assim, justamente para não me perder, não bifurcar muito, porque a gente teve uma conversa legal ontem, a gente fez uma preliminar ontem sobre essa conversa aqui com a Perversos, lá na Oswald de Andrade, no espaço onde os meninos ensaiam, e já foi um ensaio interessante da conversa, porque ela bifurca mesmo para muitos lugares. Vocês vão sacar só. E aí eu falei, é melhor, eu fiquei com isso na cabeça, falei, é melhor organizar um plano de voo dessa nossa conversa, e eu sugeri eu tentar ir seguindo ele, para a gente sempre ter um lugar aqui para retomar, tá bom? Para a gente tentar fazer uma coisa um pouco mais produtiva. Se não estiver funcionando, no meio do caminho vocês avisam, a gente tenta mudar a rota. Beleza? Então, bora lá. Eu fiquei pensando que, primeira coisa, para começar, eu queria contar para vocês
conceito que eu venho trabalhando desde 2008 com o Coletivo A12, que é o coletivo que eu faço parte, lá em Votorantim, e que virou a pesquisa artística do nosso trabalho. Vou começar contando para vocês que eu não vou fazer aqui um desfile de cases, ficar contando como que eu realizei, o que aconteceu, etc. Não vou contar do meu trabalho, não. Vou falar desse assunto que eu acho que tem a ver com a gente, que acho que vale a pena para todo mundo saber disso. Eu entrei em contato, tive a grandíssima sorte de entrar em contato com uma série de livros de um professor que eu sou apaixonado, e muita gente também, o professor Jorge de Albuquerque Vieira. Vamos brigar, né, Zé? Quem tem mais paixão por ele? A gente vai brigar. E aí é o seguinte, coisa mais emocionante ter o Zé aqui produzindo, porque vocês vão entender, esse professor Jorge de Albuquerque Vieira, ele é um astrofísico formado pela UFRJ, que deu aula na PUC durante anos, parou de dar aula acho que o ano passado, dá aula hoje na Angel Viana. Então, vocês imaginem só, um astrofísico que dá aula num curso de dança, de artes. Então, ele trouxe ideias muito incríveis para nós da arte pensarmos. E ele desenvolveu um jeito super especial de dar aula sobre um campo de conhecimento que chama Teoria Geral de Sistemas. E a TGS, que é a Teoria Geral de Sistemas, é uma coisa que nem todo mundo tem afinidade e nem consegue chegar muito perto por conta do léxico, dos termos muito específicos. E o professor Jorge, ele foi pavimentando esse acesso porque ele desenvolveu uma maneira poética de dar essas aulas, misturando arte, psicanálise, poesia, um negócio assim um pouco surreal, que parece que ele veio de outra estrela mesmo, assim, porque ele é uma coisa incrível. E eu estou com 27, isso foi em 2007, então eu tinha em torno de 18, 17 anos, eu entrei em contato com esse livro e tudo mudou. E foi a partir disso que eu comecei a estudar esse negócio chamado autonomia. E eu vou tentar fazer uma definição bem breve, como que o professor Jorge trabalhou essa ideia de autonomia, e que isso é uma definição que vem desse campo de conhecimento específico, chamado Teoria Geral de Sistemas. E lá na teoria ele diz o seguinte: autonomia é, dois pontos. Vou fazer uma definição segundo a teoria, tá? Depois a gente conversa, pode ser outras coisas. Para a teoria é, dois pontos. Uma capacidade que um sistema, e sistema pode ser tudo. Imagina, sistemas são pessoas, baratas, estrelas, palavras, notas musicais, coisas. A autonomia é a capacidade que um sistema tem de, a depender do ambiente onde está, recolher uma coleta de informações desse ambiente, de modo a permanecer nesse ambiente, explorando eficientemente esse ambiente e permanecer nele, ficar ali. Então, vamos ver se não ficou confuso, vou repetir para a gente ficar com isso na cabeça. A autonomia é, dois pontos, a capacidade, essa habilidade que um sistema desenvolve, estando num ambiente, ele desenvolve uma capacidade de permanecer, mas para permanecer de modo autônomo e eficiente, ele é obrigado a usar uma estratégia, coletar informações desse ambiente de modo a permanecer ali, senão ele não sobrevive. E aí essa teoria geral de sistemas, se ficou confuso, todo mundo, estamos indo junto? Então bora embora. Essa teoria geral de sistemas diz o seguinte: tem 3 parâmetros básicos sistêmicos. Um é ambiente, o outro é autonomia e permanência. Tem esses 3 parâmetros básicos. O que sucede nesses 3 parâmetros básicos? A permanência, todo o sistema deseja permanecer. Seja você, seja um sistema que é um relacionamento amoroso, seja um sistema familiar, um grupo artístico, seja qual seja. O sistema ele quer permanecer. Mas para permanecer no ambiente onde ele escolheu, ele depende da autonomia. Então, eu gosto de falar nessa ordem, nem sei se é assim, mas eu gosto de pensar nessa ordem. O ambiente, a autonomia fazendo a mediação para a permanência, porque essa autonomia é a estratégia de sobrevivência do sistema no ambiente que ele está. Então, vamos ficar só com essa introdução breve de teoria geral de sistema e de autonomia. Então, a gente pode pensar que se precisamos coletar informações do ambiente para sobreviver nele,
você pode pensar em qualquer ambiente. Então, se a gente pensar no ambiente da dança, e qualquer dança, então você pode pensar no ambiente do balé clássico. No ambiente do balé clássico, para você desenvolver sua autonomia, o que você faz? Você tem que ficar lá vários anos coletando aquelas informações de como organiza aqueles passos, como organiza aquele jeito, aquele protocolo, aqueles procedimentos. E se você explorar de modo eficiente isso, você permanece naquele ambiente. Se você não explorar, você possivelmente não permanece nesse ambiente. Não é só no balé. Pode ser o ambiente do supermercado. Você quer permanecer no ambiente do supermercado, você só vai permanecer ali se você decorar todos aqueles códigos, os preços, como que passa no caixa, como que não sei o quê, o atendimento do consumidor. Você tem que permanecer ali, seja o que seja. Por isso que a gente estuda, e estudar é isso, é essa coleta de informações de modo a construir a sua autonomia para permanecer nesse ambiente. Bom, posto isso, essa é a hipótese com a qual eu trabalho, apoiado na teoria geral de sistemas. Posto que a autonomia, segundo a teoria geral de sistemas, é assim, e eu falo segundo a teoria geral de sistemas porque a gente pode, obviamente, se você trabalhar com engenharia mecânica, autonomia é outra coisa. Quanto que o seu carro faz, qual a autonomia do seu carro com combustível, com o tanque cheio? Quanto que a bateria do seu celular dura? Autonomia pode ser muitas coisas, mas se você trabalhar com teoria geral de sistemas, você vai ter essa definição. Se a gente entende que a gente precisa, para permanecer no ambiente que a gente está, produzir, conquistar a nossa autonomia, sendo que a autonomia não se dá, se conquista, e a autonomia também é uma coisa que você não possui, você pratica. Por quê? Porque na teoria, na definição diz, a depender do ambiente. Então, você pode ser super autônomo na cidade de São Paulo, você se vira muito bem aqui, tarará, tarará, e pega você e te coloca na savana africana. Mudou o ambiente, mudou tudo, coletar novas informações. Você não possui, porque é o acordo com o ambiente, essa troca e essa coleta de informações que vai produzir, construir sua autonomia e você vai poder praticar. É tipo poder. Está no exercício de, a pessoa não possui. Uma hora cai, pode durar 40 anos, depende, né? Mas não possui. A gente atribui, isso é uma coisa atribuída. Mas a autonomia é uma coisa que só depende de você conquistar a partir dessa exploração de informações. E mais importante, entender que a autonomia não é a coleção de informações. Não é a coleção, é a capacidade de construir a coleção. É a capacidade de elaborar a reserva. Porque, justamente, você está num ambiente, você tem todas as informações, trocou o ambiente, o que você faz com elas? Dependendo do ambiente, nada. Então, se você tiver a capacidade de construir todas essas coleções de novo nesse novo ambiente, aí sim, aí você faz alguma coisa. Por que eu escolhi esse começo, esse jeito de falar para vocês? Porque eu entendo, né, na minha leitura de mundo, nós vivemos num mundo cujo o ambiente econômico é o regulador. O ambiente econômico que a gente vive, ele é regulador de muitas coisas, ou seja, ambiente não é só o ambiente físico. Ambiente é o ambiente político, o ambiente afetivo, o ambiente estético, é o ambiente cognitivo. O ambiente é uma coisa ampla, tem muitos ambientes. Então, a proposta que eu queria trazer é justamente isso, pensar que eu topo conversar sobre essa conversa de economia na dança, pensando o seguinte, a dança já como um ambiente, que a gente precisa produzir nossa autonomia nela. Se queremos permanecer na dança, queremos que ela seja um campo, um ambiente onde haja permanência, então a gente precisa lidar com isso. Segundo, não dá para falar disso alienado a um ambiente que regula esses outros pequenos ambientes, que lá na teoria chama de ambientes, na teoria geral de sistemas, ambientes imediatos e imediatos. Esses mais próximos de você e esses mais macros, que estão uns dentro dos outros, os subsistemas. Então, qual que é a ideia da gente pensar?
A dança já é um ambiente, mas ela responde, ela precisa responder a uma agenda imposta por um ambiente econômico. Queira ou não queira, goste ou não goste, aceite ou não aceite, entenda as consequências ou não entenda. Ou então a gente está fazendo alguma outra coisa. Então eu sugiro, a minha proposta é a gente começar a conversar sobre isso, entendendo que é impossível a gente falar de dança sem falar de economia, porque a gente vive num mundo onde a economia regula o mundo, e a dança acontece aonde? No mundo, não é? Então, a gente precisa falar de economia. E não só falar de economia, a gente precisa falar de uma economia cujo ambiente é capitalista, não é qualquer economia. E se a gente for especificar, a gente precisa falar de que dança, porque tem danças que vão muito bem, obrigado. Então, é bom a gente falar, tá bom, a gente vai falar da dança, aí eu coloquei, Ricardo, vamos falar de certas danças. Aí vamos falar de economia da dança. Eu falei, nossa, um negócio desse tamanho. Vamos falar de certas danças e de um ambiente econômico, porque daí e da autonomia, porque isso tem a ver. Então a gente foi encontrando esse jeito de conversar, porque quando a gente fala economia, nossa senhora, que bicho cabeludo esse negócio, eu não sei nem o que é. Nós somos artistas, é outra área. Mas a gente precisava saber um pouquinho, pelo menos, não é ficar especialista não, mas é um pouquinho, porque a teoria não diz que para você permanecer você precisa coletar informações? E se o ambiente ele é sobretudo econômico, não há permanência sem coleção de informações. E a gente não sabe nada sobre economia mesmo. Ixi, se a gente perguntar os nossos dados da cultura, então, ferrou. Nem sabemos. Então, como que a gente vai povoando um campo de possibilidades menos hostis de sobrevivência, menos perverso no sentido mais senso comum, não freudiano, né? Como que a gente vai poluindo de possibilidades de sobrevivência sem coletar as informações? Então, eu trouxe uns dados para vocês saberem. Eu tenho a super sorte de ter... Quê? A tristeza dos dados, você vai se surpreender, são incríveis. Eu tenho a super sorte de ter duas amigas que são ligadas à área de economia criativa. Tem uma que é economista mesmo e tem uma que veio da dança, dançou com Clausiana e tal. E elas são consultoras para a ONU e para a Unesco. Elas são as bambambãs, assim, são pessoas muito legais de economia criativa. E eu escrevi para Ana Carla Fonseca, que é uma dessas super amigas, a Cainha, e pedi uns dados atualizados da área econômica na cultura. E ela me lembrou, falou, já que você vai falar sobre isso, pensa um negócio, hein? Não incorram no erro que todo mundo incorre, que é achar que os dados da economia criativa são os dados da cultura. Não são. Porque, inclusive, a economia criativa está lidando com tecnologia, com biomecânica, com um monte de outras coisas que não estão no campo da cultura. Então, os dados da economia e da cultura respondem a uma estatística, os dados da economia da criativa a outra. Ei, Dorinha, querida. Então é isso. A gente tem essa diferença. Ela pediu para a gente lembrar disso, vamos respeitar, porque ela é uma baita especialista, a gente precisa respeitar esse negócio. E aí, eu queria aproveitar também, como eu vi no último ensaio aqui, e acompanhei a conversa, eu fiz uma proposta também para os meninos da Perverso, que eu queria seguir um pouquinho. Queria seguir um pouquinho com o que foi dito. Eu queria trazer um pouco uma ideia seguinte. Nem todo mundo tem familiaridade com esse assunto, que, obviamente, ninguém precisa gostar desse assunto para estudar, a gente precisa saber que ele é importante, mas eu fui estudando e é muito encantador quando você vai encontrando certos conceitos de economia criativa, parece que eles vão esclarecendo o negócio para a gente. Parece mesmo. Mas, depois de um tempo que você vai olhando com um pouco mais de calma, você percebe que tem uns problemas. Então, ao invés da gente falar, então, a economia criativa, eu sugeria que a gente começasse perguntando o que, de fato, é uma economia criativa e o que talvez seja a economicização da criatividade, que é um outro jeito da gente pensar. Porque, claro, se você pensar num viés Adam Smithiano, você pode ler uma economia criativa muito bem sucedida. Mas, se você pensar num viés marxista, você vai, talvez, ter que ler uma
economicização da criatividade. Então, são linhas teóricas, são jeitos de entender. Mas eu sugeriria que a gente ampliasse um pouco esse jeito de entender, porque eu fiquei um pouco preocupado com as conversas que estão acontecendo e com a conversa que aconteceu aqui, porque era assim, então, gente, na economia criativa é muito difícil medir os intangíveis, e a arte é intangível, e eu acho isso muito preocupante, porque, primeiro, que eu acho que quem trabalha com economia criativa, instituições formais, estão pensando de um jeito. E isso, uma outra coisa são os editais que acontecem, ou projetos nomeados por economia criativa, que vão dar muito mais, na minha leitura, na economicização da criatividade. Dados básicos, as coisas que mais valem hoje, os produtos mais caros hoje, são produtos de softwares, não são hardwares, né? Então, as ideias, nunca fomos tanto cobrados por um empreendedorismo criativo, por sermos empreendedores, enfim, é um outro curso, a economia contemporânea, né? O capitalismo contemporâneo, ele vai exigindo umas outras coisas. Se no período moderno a gente tinha uma exigência de um corpo produtivo, vamos fazendo uma leitura que a ideia, isso evolutivamente, foi dar nessa necessidade de um empreendimento criativo. Então, você não precisa mais ter o corpo produtivo da linha de montagem fordista, mas se você tiver uma baita ideia legal, você faz um aplicativo e tarará. Então, e isso vai entrando numa outra agenda capitalista. Então, eu queria só fazer essa desmistificação para a gente não só ficar encantado com esse negócio de economia criativa, olha, tem um campo econômico que nos representa, talvez não represente. Ainda. Quem sabe mais adiante com mais conversas como essa, mas talvez ainda não, porque talvez seja só mesmo essa economicização da criatividade. E depois, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre isso, eu só estou desmistificando isso um pouquinho para deixar a pulga atrás da orelha. Se tiver interesse, eu posso dar exemplos. Um que eu acho que rola uma coisa legal, outro onde é a economicização da criatividade total. A gente pode conversar sobre isso, tá? Uma das coisas é isso. Outro ponto que eu queria falar, esse negócio de que a arte é intangível. Conversamos ontem um pouquinho também. Acho muito problemático, porque isso é falta de atualização bibliográfica. A gente falar que a arte é um negócio intangível, é uma coisa, é falso. É falso, completamente falso, porque para quem tem um pouquinho de familiaridade com ciências cognitivas e com neurociência, sabe que a arte te toca mesmo, e que quando você vai a um concerto, a uma dança, a um espetáculo, etc., você sai quimicamente transformado e você leva, sim, uma materialidade química e física. Talvez não seja visível aos olhos, é isso mesmo. Nem sempre é. Às vezes até é. Você vê a pele arrepiada, assim, você fala, olha, esse negócio me pegou, estou levando para... Vou ficar 3 dias com isso. Você leva para casa o negócio. Mas não é metáfora isso que eu estou falando, que a arte te toca e que você leva a arte para casa. Não é uma metáfora, eu estou falando físico-quimicamente. Você leva, você sai diferente porque altera quimicamente, nessa troca cognitiva, você leva um negócio. Tanto você leva um negócio, por exemplo, quando eu falo visível aos olhos, quando a gente vai à praia, a gente fica lá no sol para tomar um bronze, e essa troca química faz uma coisa que você leva para casa, você leva a pele mais bronzeada. É uma troca química, mas como fica visível aos olhos, você fala, estou satisfeito, consegui o que eu queria. É uma troca química. Tinha sol, minha pele era mais branca, ficou mais moreninha, fiquei uma corzinha mais bacana e fui feliz, satisfeito. Você consumiu o produto que você queria numa troca química. Como é visível, você vai satisfeito. Quando é invisível, aí é um problema, porque a gente fica confuso, fica pedindo justificativa. Mas por que esse negócio existe, se eu nem consigo sacar? Então, tem esse negócio só para a gente ver. E outro exemplo que eu dou para vocês, tanto essa troca, ela é química e ela leva para casa, e a gente sabe disso em algumas instâncias, porque quando você vai a um teatro musical, que paga R$300 no ingresso, ninguém está reclamando que não está levando nada para casa, porque a experiência da virtuosidade
produziu tantas sensações que você sai eufórico, e você sai achando incrível, e você sai falando, nossa, eu voltaria de novo. Então, é dependendo da experiência que a gente acha que não tocou, mas tocou. Porque dependendo da experiência, você paga 300 e está tudo bem, e quer voltar de novo. Então, vamos caminhando. Eu falei que esse negócio da dança palpável e tal, depois os meninos pediram para eu deixar as referências bibliográficas que a gente conversou um pouco ontem. Eu vou dar para a produção da Perverso e não sei como vocês distribuem para as pessoas, mas tem um monte de gente de neurociência, debatendo isso, ciências cognitivas, tem os super popstars, por exemplo, o Antônio Damasio, tem o Alain Berthaud, tem uma galera discutindo esses negócios aí. Tem o Didi Huberman, tem um monte de gente que já ajuda a gente a entender que esse negócio te toca mesmo e que se eleva quimicamente o negócio assim. São bibliografias relativamente recentes, mas isso precisa entrar no nosso discurso, na minha leitura, porque não dá para a gente falar de economia das artes, ou no nosso caso da dança, sem partir do corpo. Porque senão a gente importa um conceito da economia formal para cá e não faz essa leitura do que a gente... É um campo de conhecimento, senão a gente nem admite a dança como um campo de conhecimento. Precisa trocar os conhecimentos. Vem um conhecimento da economia, vem um aqui da dança, do que a gente sabe, e a gente vai trocando para compor esse campo aí. Uma coisa que eu ia também, aqui nesse meu primeiro plano, que é vamos desmistificar uns negócios, não dá para a gente mesmo começar a falar de arte, e no nosso caso de dança, sem falar de economia, nunca deu. Nunca deu, porque quando a gente fala, mas arte pela arte, se vocês verem a história, que é o entendimento de belas artes lá no século XIX, quem podia fazer arte pela arte sempre foi a burguesia. E a burguesia estava com o bolso bem recheado. Então, já, na verdade, quem podia fazer arte por arte já era quem tinha grana. Então, sempre esteve associado à grana, à produção de arte. Mesmo quando não tinha esse jeito de funcionar a economia em torno das artes. Então, eu coloquei também, tem o Danto, o Adorno, tem o Vladimir Safatli, tem o Rodrigo Duarte, tem os textos que eu vou dar para os meninos também, que são coisas que ajudam a gente, o conceito de indústria cultural. Há muito tempo não dá para falar de arte sem economia. E eu tenho uma leitura, porque eu tenho participado de vários grupos, de que isso funciona como uma espécie de crise moral. Em muitos encontros que eu tive, tem uma resistência de muitos artistas dizendo, eu estava contando uma experiência, eu dei uma palestra, uma conversa na Universidade de Sorocaba, e um professor da universidade me disse, mas meu dinheiro não se mistura com o dinheiro do mercado, porque o mercado é sujo, e eu faço arte legítima, pura, eu só trabalho com dinheiro de edital. Aí eu falei, que bonito, né? Se for por uma via tortuosa, você pode, porque o edital é dinheiro de quem mesmo? Renúncia fiscal, né? Quem que contribuiu? Não é a indústria e o comércio, não está junto. Aí os alunos, virou um negócio, porque se a gente não está vendo de onde vem o dinheiro, parece que, né, eu não me sujo com esse negócio, o dinheiro do capitalismo. E isso é uma crise mais moral do que qualquer outra, né? Porque é impossível, você já via que veio o dinheiro, ele está sujo. Se for para chamar de sujo, está sujo. Se for para chamar de sujeira. Então, não tem como, não dá para escapar. Então, eu peço aqui para a gente também avançar com essa conversa sem a crise moral. É um dos pedidos aqui, para ver se a gente consegue avançar nessa conversa sem isso. Aí, ironicamente, eu sempre pergunto, você vai no caixa do supermercado, você faz dança. O que você faz para levar a compra? Um improviso? Né? Você é músico. Você leva seu violão, assim, monta um arranjo maravilhoso na hora e leva a compra. Possivelmente não. Então, vamos lembrar que é dinheiro que a gente entrega para viver, né? Para o combustível no posto de gasolina, a roupa, para morar, para transportar, para comer, tudo isso. Não é arte que a gente entrega. Que nesse mundo do capital, tudo vai virando produto. Inclusive, eu estou recebendo para fazer isso aqui. Eu fui contratado. Essa minha fala hoje é um produto, vocês são os consumidores dela. A aula que eu dou lá no Parque da Autonomia, em Votorantim, é um produto.
Se eu dou a aula na universidade que eu dou é um produto. A universidade é uma empresa, tem CNPJ, ela me contrata e tem um público consumidor, sabe? Tem demanda, oferta, começo, meio e fim, assim, circula mercado, tem produto, é dinheiro, é tudo isso. Vamos lá. Uma das coisas. Quando a gente fala disso, a crise moral, para mim, sempre está associado muito com a ideia de as pessoas falam, mas daí isso produz uma injustiça enorme. Essa história da economia sim produz uma injustiça enorme, porque tem trabalhos que não iam sobreviver se tivesse que construir um mercado. Que bom que tem os editais, porque nos editais às vezes possibilitam umas coisas que não seria possível sem eles. É verdade, tem um pedaço que é verdade. E, por favor, não achem que eu estou falando aqui que a gente tem que acabar com os editais, acabar com o fomento, não é nada disso. Eu estou falando de olhar para um outro pedaço, que a gente não está olhando, a minha sugestão. E lembrar todo mundo, desmistificando esses negócios, que para quando a gente fala, mas isso é injusto. Se alguém tiver uma definição boa de justiça, favor apresente. Primeira provocação, assim. Eu parto do pressuposto que o mundo é injusto, a natureza é injusta. E se a economia e o mercado está no mundo e está na natureza, vai ser também. E é isso mesmo. O que eu acho que a gente tem que se... E eu falei ontem para eles ficaram meio impactados, que eu falei assim, e do ponto de vista evolutivo, tem um monte de propostas que não precisavam sobreviver, pode se extinguir. Do ponto de vista evolutivo, nem a dança precisa, essa espécie, dança não precisa mesmo sobreviver. Porque evolução não significa progresso, né? A evolução ela pode dar num projeto... A evolução é um projeto cego. Um câncer evolui, né? Você vê como a natureza é injusta, uma criancinha de 3 anos morre de câncer. Então, se a natureza fosse justa, a gente não via essas coisas. A gente sabe muito bem quem deveria ter câncer, né? Assim, você assiste o jornal e fala, nossa, tinha que ser outra pessoa, a natureza podia fazer justiça, mas não faz. Então, não consigo. E outra, né, a gente pode ler lá a República do Platão. Você vê, é um livro de 10 capítulos, termina os caras perguntando sobre justiça ainda. A filosofia se debate com isso há bastante tempo. Eu sou estudante de filosofia, é um negócio bem cabeludo a ideia de justiça. Então, uma das provocações. Vamos partir do pressuposto que o mundo é injusto, ponto. Depois disso, como que a gente faz ajustes? Claro, a gente pode fazer. Como que a gente faz os melhores ajustes nele? Como que a gente faz os melhores arranjos nele? Aí sim, podemos. E acho que é por isso que tem o interesse aqui. Essa conversa é quais seriam os ajustes de uma economia na dança? Que dança? Nessa dança cênica, que tem que ficar se justificando porque existe. Porque a dança do teatro musical está muito bem, obrigado. O chorus line vai longe. Tem umas certas danças que não... que depende muito desse ambiente da editalização, etc., desse contexto. Então, uma das provocações é essa. Outra coisa, sugerir para a gente tentar conversar aqui sobre uma possibilidade dessa coisa que é inexistente ainda, que é a economia da dança, na minha leitura, e o mercado. Acho que é tecnicamente inaplicável a ideia de mercado ainda. A gente pode conversar disso por quê? Podemos daqui a pouco já falar disso. Eu ia sugerir para a gente não ficar falando do fomento. Escapar um pouco disso. Porque se a gente cair na ideia de fomento, a gente foi capturado de novo por uma discussão outra. E eu acho que isso faz parte de um pedaço, mas eu queria que a gente tentasse avançar num outro sentido. Por que tecnicamente, eu acho que a ideia de mercado é inaplicável? Porque mercado tem uma clareza... Mercado faz segmento, mercado tem uma lei, que é a da demanda e da oferta. Isso é um negócio complicado também para pensar em arte, mas a gente tem que pensar que tem um negócio, tem sinalizadores. Se você quer comprar uma coisa baratinha, você sabe em que pedaço da cidade você vai. Se você quer comprar uma coisa bem cara, você sabe que outro pedaço, que shopping você vai. Você sabe que rua você vai encontrar a grife cara ou aonde você vai encontrar a coisa barata. Então, tem sinalizadores. E, antes de tudo, implica um negócio chamado dinheiro. Ninguém dá contrapartida para comprar uma lasanha.
Não é contrapartida, você dá dinheiro. E como a gente não tem mais o hábito de pagar para ver ingresso, pagar ingresso para ver dança, desculpa, é justamente esse cenário da inexistência de um mercado possível que existe. Porque, né, com a história dos editais e com essas leis todas, a gente foi habituando, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, no caso do Fomento, por exemplo, há 10 anos, que o público não precisa pagar para ver dança. Então, isso vai construindo um hábito, isso vai construindo uma educação. Isso educa para alguma coisa. Não sei se é bom para a gente, para o que vai educando. Talvez não. Talvez não. E também a gente escapar um pouco de um discurso que, na minha leitura, ele é falso, que ele falar, mas se não fossem os editais, a gente não teria a oportunidade que a gente está tendo de ver tantos grupos jovens, tantos jovens existirem na dança. E eu queria sugerir para a gente pensar o seguinte: por que eu acho que é falso? Os grupos não vivem de dança, vivem de editais. É outro assunto isso. Viver de dança, a gente não sabe como é. Viver de dança implicaria na gente cobrar ingresso e a gente viver de dança. A gente vive de editais. Isso é um outro assunto. Então, por que eu acho que isso é falso, que dá oportunidade para o jovem? É tipo assim, você está num barco furado, sabe que vai afundar, e aí o fulano está pedindo socorro, aí você fala, vem, vou te dar socorro. Você sabe que vai afundar. Era melhor falar, eu vou dar oportunidade, aprenda a nadar e depois me ensine. Mas não, a gente bota no barco furado e diz, deu oportunidade. Falso, todo mundo que estava dentro já sabia que estava furado, que estava capenga, ia afundar, mas a gente acha legal manter essa ideia de que, acolheu. E aí também acolheu, você mostra 10 vezes a apresentação, aí depois não mostra mais, então você também educa uma geração de artistas a achar que isso é um mercado. O mercado é assim, então você mostra 10 vezes, mesmo que não tenha público, não é porque... Eu nem sei se tem público, eu fiz um negócio, mas nem sei se tem mesmo, e não faz parte. Porque é incrível, é o único mercado, entre milhões de aspas, porque eu acho que é inaplicável tecnicamente, mas se a gente for chamar, apelidar de mercado, esse negócio que a gente faz na dança, é o único aonde a gente tem a oferta, mas não está interessado na demanda. Não está muito interessado. Bom, e aí... Fico pensando, eu coloquei umas perguntas aqui, né? Por que a dança cênica é a única que tem que justificar a sua existência? Eu digo, a única não, né? Mas talvez a que mais tem que ficar justificando. A não ser que ela tenha uma interface social, que ela faça a função social dela, aí você não tem que justificar. Se você estiver fazendo essa dança, um workshop num bairro periférico, ou se estiver trabalhando, aí você não precisa, com educação, aí você não precisa, porque daí está justificado. Agora, ela existir em si, como uma experiência estética, tem que contar por quê. Não é assim? No edital não está lá justificativa. Você tem que botar justificativa, você justifica aí por que esse negócio existe. Se perguntar isso. Tem um problema nisso que boa parte da produção de arte contemporânea tem certos compromissos, que é um compromisso em desarticular um pouco, mobilizar um pouco os hábitos cognitivos muito estagnados na gente, muito consolidados. Então... Você vai ver um tipo de experiência estética em arte que radicaliza a um ponto aonde cria desconforto cognitivo. E a gente pode se lembrar o seguinte, se a gente vive num ambiente capitalista e o capitalismo produziu sujeitos consumidores, acima de tudo sujeitos em curso que são consumidores, o que é um consumidor? O cara que quer ter as suas necessidades atendidas. Ele quer ter os seus desejos atendidos, o seu conforto atendido. Então, qual que é a ideia? Você vai até um negócio e o seu conforto não é atendido. Então, não é aquele padrão cognitivo que você está acostumado. Ou seja, um teatro, um espetáculo musical, que eu estou dando exemplo, que atende tudo o que você está esperando, a sua expectativa, né? Lembra isso, espectador, como diz lá o Jacques Rancière, no Espectador Emancipado, é um expectante, está na palavra, ele espectador, então ele expecta alguma coisa, ele tem expectativa, e essa expectativa é para ser atendida.
E num mundo onde o espectador ele é, acima de tudo, um consumidor, é um consumidor. Então, ele está sentado ali, você não fez, ele, muito ruim, é um negócio, tenha pago ou não tenha pago. Tenha pago ou não tenha pago o dinheiro, ingresso e tal, ele tem essa noção, esse sujeito é um consumidor. Então, você chega e o cara faz um negócio em cena que não atende os seus hábitos cognitivos, não grifa os seus confortos, tudo isso, então, esse negócio vai ter muito pouca oportunidade de sobreviver no mundo aonde o capitalismo impera, né? Então, claro, para esse tipo de arte que avança no campo de conhecimento da produção estética, é importante mesmo que tenham as políticas públicas que cuidem desses bens simbólicos para a gente. É muito importante. Por isso que eu estou falando, não estou assassinando os editais. Só estou falando que o que eu acho perigoso é que, por conta de ter virado uma cultura, isso não virou uma das opções, virou a condição. Sendo a condição, a gente não experimenta, a gente não hipertrofia nossa musculatura política no campo da economia, na interface com a arte. E o que eu queria sugerir para a gente pensar aqui é como a gente poderia pensar isso na economia. Que ontem você citou aquela imagem da comunidade, da sobrevivência da comunidade, quando se retira, e é que você não queria falar exatamente do fomento, a gente não precisa falar do fomento, a gente pode falar de editais. E aí, quando você cria uma cultura que depende de uma coisa, se você retira essa coisa, você elimina uma comunidade inteira. Eu acho essa imagem muito bonita, que é quando você fala de que sim, nós estamos dependentes de editais ou de de uma ou outra instituição que nos ainda sustenta. Se você retirar essas duas coisas, toda essa comunidade sucumbe. E eu acho que desenvolver sobre isso eu acho bonito. Não, tá. Eu acho que o Ricardo está falando que ontem eu sugeri para ele, porque como eu venho desse apoiado na teoria geral dos sistemas que eu falei para vocês, muito com a produção dos textos de autonomia do professor Jorge, que eu contextualizei. Então, como eu venho por aí caminhando, do ponto de vista evolutivo, a permanência da espécie acontece em coletividade. Ou seja, é isso que eu trouxe ontem. Não adianta a gente... O que os editais fazem com a gente? A gente compete entre nós mesmos, uns contra os outros. E o que eu acho que era importante a gente fazer é construir a possibilidade, não do meu trabalho, do O12, lá em Votorantim, sobreviver, da Perverso, Polimorfo, sobreviver em São Paulo. Quero saber sobre a espécie dança, esse coletivo maior, que às vezes alguns elementos dessa comunidade precisam, inclusive, perecer em nome de outros. É verdade, em nome da espécie. Mas a gente não tem essa leitura, eu sinto. Porque eu vejo que as práticas são práticas de menos coletivas nesse sentido, de entender a coletividade como uma espécie. A gente tem que pensar na permanência da espécie. Então, a gente fica querendo garantir os editais, querendo garantir um fomento, querendo garantir a sobrevivência da companhia. Eu acho isso complicado porque talvez a gente não esteja fazendo uma leitura de que a gente não precisasse fazer a permanência do nosso próprio grupo. A gente precisa se engajar numa coisa mais ampla, que é essa classe profissional. Esse negócio um pouco maior. Então, a minha leitura é essa. Por isso que era muito importante trabalhar com os dados que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente começar a desbravar e fazer ações. Essa conversa aqui é bacana, mas eu acho que tinha que, disso aqui, produzir ações. Produzir ações que pudessem ir construindo essa possibilidade de um campo econômico. Que, inclusive, estou mega feliz que a Dorinha está aqui, porque, né, é o mestrado ou o doutorado, Dorinha? O doutorado. Então, tô meio aqui vendo se eu estou falando... Hã? Não, mas tudo bem, eu estou falando, eu estou mega feliz porque estou falando e tem uma pessoa que fez um projeto acadêmico sobre esse assunto. Então, estou até incorrendo perigo aqui. Então, é o seguinte... Vamos lá, para um cara que eu queria trazer para a conversa também, desses teóricos. Eu acho importante ressaltar isso, pelo menos para mim, nesse momento.
da importância que tem de se criar redes de sobrevivência e não individualidades de sobrevivência. E não sei, talvez ontem isso tenha ficado muito mais forte para mim, e do que hoje, então, estou tentando reforçar isso. Criamos redes de sobrevivência para a dança, e não para as companhias ou para os artistas, para a dança. Ela só é possível de sobreviver a partir de uma rede, que eu não sei, que não precisa ser de perda de individualidade, mas sim de coletividade. E eu acho que isso precisa ser pensado para as formas de criação, de estruturação que a gente tem produzido, me parece. É só para ressaltar isso um pouco. Esse negócio que pegou assim o Ricardinho, acho legal, porque é o seguinte: como a gente vive num mundo onde a gente tem exercitado cada vez a prática do self, né? A gente está cuidando de si mesmo, a gente voltou... só vocês se perguntarem, né? Tipo, há 10 anos atrás não tinha um celular onde a câmera ela virava um espelho para o seu rosto. No capitalismo ele é muito ligeiro, ele vai revelando umas coisas importantes para a gente. Não é que esse negócio caiu do céu, é que esse sujeito estava em curso no mundo e os equipamentos, por exemplo, foram atendendo os nossos desejos. O capitalismo é esse lugar que atende os nossos desejos. Então, por que a gente faz tanta selfie? Por que a gente administra as imagens nossas que se tornam públicas? Porque nunca foi uma preocupação tanto com a sua imagem, com você mesmo. Então, a gente tem, as redes sociais fazem isso com a gente, as novas comunicações, as tecnologias. Então, se atentar para isso. Né, tem um cara bacana chamado Nicholas Rose, ele tem um livro chamado Gerenciando o Seu Próprio Self. Eu vou lembrar aqui. Administrando o Seu Próprio Self, alguma coisa assim. Eu vou recuperar e falo direitinho o título para vocês. Ele vai ajudando a gente a pensar nisso. Tem psicanalistas que já estão produzindo bibliografias acerca disso, dizendo que a gente virou um sujeito esquizoide, diferente lá do que o Freud falava no modernismo, né, no período da modernidade, na Revolução Industrial, tudo isso, onde a gente tinha um sujeito neurótico, diz que o sujeito agora é outro, é o esquizoide, porque a gente importa traços da esquizofrenia, porque a gente lida com muitas realidades ao mesmo tempo. O seu computador tem 10 telas abertas, com o Facebook, com o filme baixando, com a conversa privada, mais o WhatsApp piscando no bolso, mais a televisão que você está zapeando, mais você dizendo para a pessoa que mora com você que você já vai jantar, mais o telefone que tocou, mais o e-mail que você vai ver, mais o documento de Word que está aberto, você fazer um trabalho, tudo ao mesmo tempo, muitas realidades. Então, como a gente foi fazendo esse negócio, o que isso tem a ver com o que o Ricardinho falou? A gente perdeu a prática das experiências coletivas, na minha leitura. A gente tem exercitado outras experiências, as individuais, e a gente vai perdendo a prática da experiência coletiva. Então, lutar não pela sobrevivência da sua... Você fala, não, mas eu sou super altruísta, eu estou lutando pela sobrevivência do meu coletivo, somos em 10 pessoas. Não, né? É um pouquinho mais. A classe deve ter um pouquinho mais de 10 pessoas. Então, nesse sentido que eu acho que a gente precisava pensar o outro. A gente tem pensado lá no Me, Myself and I. E a gente tinha que pensar o outro. E pensar, talvez, o campo da dança como o outro pode ser uma estratégia importante para a gente. Dificílimo, que a gente está super desarticulado, não sabemos mais fazer isso. Precisamos tentar praticar. E para organizar isso é o cara que eu queria trazer, que é o Scott Timberg. O Scott Timberg é um jornalista da área cultural dos Estados Unidos, que atuou nos últimos 25 anos e lançou um livro no ano passado, no segundo semestre, chamado Culture Crash. Deixa eu ver, tem um subtítulo, parece. The Killing of the Creative Class. Ou seja, esse negócio que ele chama da morte da classe criativa, é muito legal que ele chama de classe criativa. Então, o que eu queria sugerir é que o outro não é só a classe da dança, porque ele diz que uma leitura sistêmica do mundo é a seguinte: não adianta só os bailarinos se reunirem. É importante que tenha as companhias, produtor cultural. Na última encontro aqui tinha gente da universidade, tinha programador do SESC. É tudo isso. Então, assim,
não é que a economia da dança está minguando, é que no jornalismo cultural, se você fizer uma análise dos últimos 20 anos, as páginas reduziram assim, os cadernos de cultura. Então, está em todos os lugares articulados com a arte, está se reduzindo. Então, você precisa ir para o jornalismo cultural, brigar por espaço que cresça lá, a produção cultural, o financiamento é super importante, mas até isso, é o produtor, o crítico, o teórico, quem faz pesquisa na universidade, o professor, todo mundo. E quem realiza também, o bailarino, o ator, o cantor, o músico, sei lá, quem seja. Então, tem toda uma classe criativa que precisava ser articulada. Isso é o outro. Não é só, não adianta também uma rede uma mobilização entre os artistas da dança. Precisa de mais gente do que só artistas, porque o mundo é em rede, ele é ligado nisso. Bom, e aí, uma das coisas, um outro cara que eu queria trazer para a nossa conversa, para então eu falar a última frase, a última palavrinha que eu queria falar aqui para a gente abrir, é o Chico de Oliveira, o sociólogo nosso, o Francisco de Oliveira, que tem um livro muito bacana, chamado Crítica à Razão Dualista, aonde o Ornitorrinco, é o nome do livro. E ele tem esse texto onde ele fala que a economia brasileira, ele faz essa metáfora do ornitorrinco. E eu queria trazer essa imagem para a gente ficar com ela, porque acho muito rica pensar nisso. Todo mundo sabe como que é o ornitorrinco, aquele bichinho que em geral tem na Austrália. Ele tem umas características muito interessantes, que ele é como a gente estava falando que a evolução é um projeto cego, ele é tipo uma evolução sem síntese, o ornitorrinco. Por quê? Ele tem lá um bico de pato, ele tem uma cauda de castor, ele tem pelo, mas ele é aquático, ele não tem membranas, então, ou seja, ele pesa dentro da água, então é meio ineficiente para o ambiente que ele tinha que viver, aquele encharcar dos pelos, então ele fica pesado, então ele precisa também sobreviver na terra, só que para sobreviver na terra ele precisaria de patas, ele não tem, então ele tem sabe os pezinhos de pato, assim, como chama, as nadadeiras? Ele tem nadadeiras, ele é ovíparo, mas ele também é mamífero, só que ele é mamífero, mas não tem teta, então o que acontece? É verdade. Ele bota o ovo, choca esse ovo, nasce o bicho tem que mamar, ele não tem teta, então inflama tudo e os pelos têm que escorrer, o leite tem que escorrer pelos pelos e o bicho tem que lamber e se alimentar, até a própria produção de vida do próprio bebezinho já é difícil, é ineficiente até para mamar, escorre e perde um monte de leite. Então, ele é um acordo sem síntese da evolução. Tem um acordo, existe, não se extinguiu ainda, mas é sem síntese, muito mal. E o Chico de Oliveira faz isso, uma crítica à razão dualista, discutindo do viés sociológico à economia, e chama a atenção para esse texto, o ornitorrinco, dizendo que a nossa economia é um ornitorrinco, e dá vários dados históricos para a gente entender por que ela é esse negócio todo cheio de acoplamentos. E se a gente pensar nos editais, tudo isso, a gente foi fazendo esse monstrinho, esse Frankenstein, para fazer a sobrevivência de um campo, mas que potencialmente, como não é um acordo com síntese, fica inadaptado ao ambiente, porque o ambiente é econômico e capitalista, sobretudo, reitero aqui. Então, a gente fica ora na água, mas o pulmão dele é muito pequeno, então ele está dentro da água, mas ele tem que sair para respirar também. Então, tem essa, ele fica fora e dentro, então fica tipo um castorzinho na beira. Pobre demônio, está ali durando pouco tempo. E eu acho que a leitura que eu faço é que a economia da cultura, mais ornitorrinco do que isso, impossível. Vou ler os dados para vocês. Era a última coisa lá que eu queria dizer antes desse novo plano aqui de voo, que é os dados para vocês saberem. Eu escrevi para Ana Carla Fonseca, que é essa economista que trabalha dando consultoria para a ONU e para a Unesco, há uns 3 dias atrás, e falei, Cainha, eu vou fazer uma conversa com a galera da dança no final de semana e quero uma atualização de dados, porque os últimos dados que eu tenho são de 2006. E eu queria uma atualização de dados bacana para eu trazer dados mais fresquinhos. E ela me responde dizendo, os dados que você tem são os mais frescos mesmo. Então, de 2006. Então, 10 anos, porque, na ocasião, o Ministério da Cultura, né, que era o Gil era o ministro na ocasião, fez um contrato com o IBGE, e o IBGE fez a estatística, foi mapeando a economia da cultura no Brasil.
Esse mapeamento, que foi uma sintonia interessante, aconteceu em 2006, não sei se vocês sabem, porque justamente em 2006, na Inglaterra, criou-se o Ministério das Indústrias Criativas. Não era uma discussão de 2006, o Ministério na Inglaterra foi criado em 2006, mas em 95 o Tony Blair já tinha feito da sua política a indústria criativa como uma das ações principais. E o conceito de economia criativa vinha de antes ainda, de 95, vinha do começo da década de 90, na primeira metade da Austrália. Então, é um assunto que já vem. Então, em 2006, a sintonia que a gente tem aqui com o Gil, fazendo essa ação no MINC, lá com o IBGE, é uma coisa super legal. Mas os contratos nunca foram renovados com o IBGE. Então, parou em 2006 e os dados que a gente tem são defasados com 10 anos. Tá? Vou ler para vocês. Uma referência, quem quiser esses dados, naquele livro Temas para a Dança Brasileira, organizado pela Sigrid Nora, o Leonel Brum, ele escreveu um texto chamado Algumas Pistas para a Visibilidade da Dança na Economia da Cultura. Esse texto que ele escreve lá tem todos esses dados. Tá? Eu já tinha esses dados do IBGE, mas eu fui lá checar, ele também trabalha com esses dados, só para vocês saberem. Então, nesse começo aqui, o IBGE pergunta o seguinte: quanto que a cultura empregava em 2006? Quantas pessoas? 1.055.000 pessoas. E a cultura ocupava o 4º lugar nas despesas das famílias brasileiras. 4,4% dos custos domésticos através da habitação, alimentação e transporte. Ou seja, tinha habitação, alimentação, transporte, cultura era o 4º gasto, ali em 2006. A presença da cultura foi um dos indicadores. Qual é a presença da cultura nos 5.564 municípios brasileiros? Qual é o investimento médio, que era de 0,9%, sendo que a exceção era Recife, na ocasião, que tinha 2% de investimento, sendo que 2% é a cifra que a Unesco considera como bacana, o mínimo bacana para a cultura se desenvolver. Mas no Brasil é 0,9%, a média. O Banco Mundial dizia que a economia da cultura correspondia a 7% do PIB mundial na ocasião. Era um dos setores que mais crescia, sendo que o setor crescia 8% ao ano. Em 2012, o MINC abriu a Secretaria de Economia Criativa, com a secretária Cláudia Leitão. Perguntei também para a Cainha como anda essa secretaria. Ela disse que muito, por conta, vocês sabem, né, a história, o MINC ter saído, o MINC ter voltado, essa secretaria agregada, a gente não tem um desenvolvimento interessante dessa secretaria. Na mesma ocasião, o Banco Central informou que 5,5% das empresas no Brasil atuavam na área cultural. A gente tinha 1,6 milhões de empregos formais na área da cultura. Isso ocupava 4% dos postos de trabalho no Brasil. O salário praticado na área, no indicador lá do IBGE, era de 5,1 salários mínimos, que era 47% maior do que a média nacional. Era o setor que melhor remunerava. Isso lá em 2006. Então, esses dados, eu tenho agora, a Cainha me mandou, o Firjan fez uma atualização de dados em 2014. Só que ele não é um órgão oficial, como o IBGE. Então, a gente não pode considerar que tem a mesma expansão, que tem a mesma atuação. Então, eu vou falar para vocês o que o Firjan lá no Rio de Janeiro fez. Mas vamos ficar com esses dados oficiais, que é o que o Ministério tem até hoje. Obviamente, vocês veem esses dados, e vou sintetizar, porque eu acho que está ficando muitas informações, se vocês quiserem, depois eu também mando essas informações, mas o Firjan disse que, até 2014, continua sendo o campo que mais cresce na economia. E todo mundo deve estar se perguntando aonde que a dança está nesse contexto, porque não é uma belezura, só que 5,1 salários mínimos, é o setor que mais remunera, tudo isso. Mas a pergunta que eu queria trazer para vocês é isso: que dança? Porque
uma das coisas que são incríveis é a dança estava no 3º lugar das atividades mais difundidas no país. Dentro dos 5.564 municípios brasileiros, a dança estava na 3ª posição. Mentira, na 2ª posição. Essa que ele falou, a 4ª atividade, né? A 2ª atividade mais difundida no país, e quando faz a história dos festivais de dança, a 3ª atuação. Os festivais de dança são os mais difundidos. Em que difundidos. classe isso foi pesquisado? Em que classe? Média, classe alta? Vou te falar já, é uma ótima pergunta. 41% era consumido pelas regiões metropolitanas e capitais, sendo o eixo Rio, São Paulo, BH. 10% consumia 40% da economia, da cultura no país, sendo que isso estava ligado à classe média alta. Ou seja, a classe média alta, então é uma brutal desigualdade. 40% consome 10% nas regiões metropolitanas e nas capitais. Hã? Eu falei errado agora? Não, é aqui, ó. 10% consome 40%. Desculpa, eu me enrolei nos dados aqui. É isso. 10% naquela altura consumia 40%, quase metade. Então é isso. Ele diz, o diagnóstico conta para a gente o tamanho da desigualdade também. E está concentrado isso numa certa classe de poder aquisitivo. Porque a gente está falando da cultura, mas assim, o país vive uma desigualdade, uma pobreza enorme. Aliás, todas o mundo as áreas, vive né? uma desigualdade, a gente está numa crise mundial. Então, nós estamos tentando falar da economia na dança num mundo que está desabando e a gente está vendo isso. Então, assim, como pensar nessa economia num país em que a grande maioria é pobre, a pobreza é grande, e a gente está falando, então, de uma economia de uma classe. E nós estamos falando isso, né? De um capitalismo de mercado, isso dirigido para uma classe. Só isso, por enquanto. Depois a gente continua. Ótimo, ou seja, é isso mesmo. Como que a gente pensa agora, que em 2006 não tinha nem se anunciado ainda a crise de 2008, né? A primeira, essa mais nossa recente de 2008, e nem tinha agora essa crise econômico-política, que uns teóricos falam, veio da economia, a crise foi dar na política. Não, veio da política, foi dar na economia. Nem tinha essa discussão. Em 2006 são os dados antes de 2008, é bom considerar. É um outro contexto econômico. Mesmo assim, é uma discussão muito clássica de todo mundo que trabalha com economia criativa, não a economia da cultura, que são coisas diferentes, que diz também que a economia criativa é uma das que menos sofre durante a crise. É a área dos setores do terceiro setor e o setor criativo. Bom, então, pensar o seguinte, esses são os dados que eu queria apresentar. E agora, para encerrar a minha participação, não, mas a minha colaboração, a minha provocação, é pensar justamente isso. Tem todos esses dados, tem um campo que já foi desbravado, pelo menos começou em 2006. Ele pode continuar a ser desbravado, a gente pode fazer a atualização disso. A questão é, esses dados respondem a perguntas, porque os dados não são objetivos, eles são subjetivos. Eu brinquei ontem lá, conversando com os meninos, eu falei, eu tenho lá no parque 30 alunos, e eu posso falar com os meus 30 alunos, eu posso fazer uma estatística, e eu posso ter um resultado dessa estatística, dizer, ó, 100% dos meus alunos me amam, falam que sou o melhor professor ever. E aí você vai falar, nossa, você é um ótimo professor, não é? Eu falei, com certeza não é. Mas depende da pergunta que eu fiz. E eu posso falar 100% dos alunos entrevistados. Quantos você tem? Eu falei, 30. Eu posso ter entrevistado 2, né? Só aqueles que gostam de mim. Então, tem essa história. Não é objetivo. Estatística nunca é. Porque 100 alunos me amam, mas eu dou aula... 100% dos alunos entrevistados. Eu dou aula para 30. Eu perguntei para 2. A minha pergunta teve um certo interesse. Então, só sempre lembrar que esses dados, mesmo do IBGE, etc., eles são subjetivos. Por quê? Eles têm um recorte. Os dados respondem a uma pergunta. Essa pergunta foi feita por alguém. Esse alguém recortou com um certo interesse e foi dar numa certa paisagem de dados que a gente tem. Então, a gente precisava também saber quais são as perguntas que a gente tem que fazer
para a gente encontrar os sinalizadores. E a minha proposta é, como eu estou falando que a gente é egoísta e a gente acha que o mundo começou com a gente, eu queria que a gente olhasse que em 2006 um monte de gente já pensou coisas sobre isso. Em 2008, o Panorama Festival de Dança no Rio de Janeiro fez um seminário de economia da dança, no qual ele convidou o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aonde a Helena Katz participou com um monte de gente, eu falo da Helena porque ela está em São Paulo, e lá naquela ocasião, que há quase 10 anos atrás, ou seja, há uma década, já tinha uma iniciativa como essa, e aí? Tem economia da dança? Não tem. Então, pelo menos, há uma década, a dança já se mobiliza em torno disso. E, na ocasião, eu queria encerrar aqui, roubando, assim, furtando, assim, na cara de pau, uma proposta da Helena, a Helena Katz, que ela sugeriu lá, em 2008, o seguinte, que a gente precisava fazer o que o Canclini, que é um autor que depois eu também passo essa bibliografia, sugere num livro dele, que ele escreve sobre a América Latina, e o Canclini fala que a gente precisava, eu esqueci o nome do livro, acho que é um latino-americano procurando um espaço nesse século, procurando um lugar no século, eu vou pegar o nome e já passo para vocês, bonitinho. E ele escreve falando que a gente precisava de fazer uma agenda de tarefas, e que isso implicava na gente se mobilizar para fazer ações. Então, eu também acho, e a Helena sugere isso, ela fala, a gente podia pegar essa proposta do Canclini e desenhar uma agenda de tarefas. Essa conversa aqui, como eu falei, super importante, mas ela não resolve. Outra, o Cris Duarte acabou de chegar, e falando de história, bem quietinho, mas eu te peguei, Cris. O Cris, queridíssimo Cris, fez também, na ocasião, em 2008, há quase uma década, o Oxigênio, lá com a Thelminha, etc., que já era uma provocação de economia da dança, né, Cris? Ou seja, nem estou falando só do Rio, eu estou falando porque eu participei, eu falei também nessa fala de economia lá 8 anos atrás, na historinha do Cris lá. Ou seja, já tem uma galera mobilizada, já tem provocações que vieram dentro dessa década que eu recortei para a gente conversar, um monte de gente já está interessado. E é bonito ver, pinga um interesse aqui de novo, o Cris fez há quase 10 anos atrás, pinga outro interesse aqui, esse assunto acho que precisava mobilizar a gente. Mas desde lá, dessa proposta do Festival Panorama, onde a Helena falou da agenda de tarefas, todo mundo, muita gente falou, o Cris convidou muita gente, era o André Fonseca que estava organizando, ele até uma Bonavita, eu falei, a Mari Cagidali, a gente fizeram um monte de coisas legais para pensar como que era produzido. Imagina a dona Mari, que hoje com 45 anos de companhia, ela podia contar para a gente como era antes do fomento, né? Como era antes das políticas, das leis de incentivo, tudo isso, porque ela fazia dança antes disso. Ela podia nos ajudar. Eu ontem, conversando com os meninos da companhia, não sei se foi a Paty ou se foi a José, falou, eu queria mesmo saber, porque eu só trabalhei com dança no fomento. Foi você, Paty? Não? Alguém falou, eu falei, que bacana isso. Ou seja, a gente saber que tem gerações que precisavam trocar, só para a gente se lembrar que é possível de um outro jeito. Que é possível, isso seria muito bom. Então, trazer essa proposta que não é minha, é uma proposta da Helena, que já estava lá, mas eu queria ser esse mediador de botar em curso de novo no tempo. Ficou lá 10 anos atrás, mas quem sabe a gente não retoma isso aqui. O levantamento de dados com a noção de campo do Chico de Oliveira, que é esse sociólogo que eu trouxe sobre o ornitorrinco, porque ele fala que o campo é desenhado quem impõe uma agenda, e essa agenda é feita pelas questões, pelas perguntas. Então, que noção é essa? Que o campo se movimenta no campo, essa noção de campo lá do Chico de Oliveira, quem bota as perguntas no campo é que organiza o campo. Então, imagina mesmo um campo de futebol, e você se mobiliza, todos os outros jogadores precisam, mesmo dentro das suas estratégias, se mobilizar em torno de um que se moveu. Se um se moveu, move todo o resto. Então, quem age no campo é quem constrói o desenho do resto do jogo. Então, é pensar quais são as perguntas para a gente construir esse campo lá junto com o Chico de Oliveira. Vou pular aqui um cara importante que eu tinha colocado para a gente encerrar. E pronto, a gente pensar o seguinte, quais são as propostas que a gente podia pensar para que a gente pudesse trabalhar com outras hipóteses
por exemplo, aonde os processos de distribuição e circulação dos trabalhos fizessem parte dos processos criativos. Essa é uma proposta que podia valer a pena a gente pensar, porque, como eu disse, a gente só faz a produção, não está muito interessado na circulação, mas depois reclama que não tem público. Mas não faz parte do nosso processo de pensar a arte e pensar público. Mas a gente reclama que não tem. E, claro, reclama que não tem, e quem tem vai sem pagar. E não educou, então, para pagar. Então, tem uma coisa grande aí. Talvez fosse bom a gente começar a pensar aqui, como proposta nessa agenda de tarefas, se a gente não podia pensar estratégias aonde, por exemplo, os editais, aonde tivesse como cláusula você pensar na maneira de distribuição. Então, começar a poluir com propostas de processos que pensam a sua feitura junto com os modos de distribuição. Senão, é só olhar para o exemplo do cinema. É incrível a produção. Fica tudo na prateleira. Tudo não, mas pouca coisa circula. Então, a produção é imensa, mas a circulação não acontece. E fico pensando que a gente podia investir em ações mais rebeldes, porque a gente também vive nessa sociedade da obediência, e a gente podia também olhar para coisas que a gente fala, mas já estava no mundo, né? Não estava, tem coisas que não estava. Por exemplo, em 2008, quando nasce a São Paulo Companhia de Dança, rola uma coisa importante, um incômodo importante na área da dança. Aonde foi parar esse desconforto? Não sei, mas é uma brutal desigualdade econômica. E se a gente pode fazer o impeachment de uma presidente, etc., você pode mobilizar, ir para a rua e tal, você não pode mobilizar a política de uma companhia de dança, de uma área pequena, assim, da sua cidade, se a gente pode ir para a esfera nacional, discutir. Então, é uma provocação que eu faço para a gente pensar que tem coisas práticas que a gente podia fazer com uma agenda de tarefas. Coisas muito práticas. Por que nos editais, por exemplo, não tem uma cláusula dizendo que todo grupo fomentado ou contemplado tem que cobrar ingresso? Porque o poder público assume daí essa responsabilidade de que o grupo que é fomentado precisa cobrar ingresso a preços populares, como queira, mas precisa cobrar, porque a cláusula que tem é que pode ou não, pode a preços populares ou não. E eu penso que tinha que cobrar. E tem um exemplo bacana que a Adriana Banana, no Fórum Internacional de Dança lá de Belo Horizonte, no ingresso dela vem, esse ingresso custa R$ 3,50, mas ele custa R$ 20. Sendo que, olha eu fazendo ruim de conta, sendo que R$ 16,50 está financiado pela Lei de Financiamento de Cultura do Estado de Minas Gerais. Isso vai educando o público. Então, é isso, você falar, não, mas eu já recebi pelo fomento. Tá bom, você vai cobrar 3 e falar, para sustentar o trabalho da minha companhia, precisaria de R$ 20. Você está pagando R$ 3, mas 17 está financiado por esse programa aqui, ó. E isso fosse construir num campo, ou seja, tem estratégias possíveis que a gente podia fazer, tanto para conciliar e aprimorar as coisas que já existem, e a coisa mais importante, pensar além do que já existe, como diz lá o Steven Messaros, né? O filósofo da economia, ele fala, pensar para além do capital. É um jeito de pensar, como que a gente pensa para além, nele, não é sem o capital, é para além dele. Eu fico com essa proposta de provocação. Assim. Primeiro que eu acho que essa discussão, mais do que a questão do fomento e a questão de que é melhor não discutir, etc., etc., eu acho que isso daí sempre foi e continua sendo uma questão da gente perceber onde é que estão os lugares de poder e os discursos que são colocados. Porque uma comunidade se organiza politicamente, mesmo que ela não tenha consciência disso. Então, existem lugares de poder e esses lugares de poder constroem reações. Então, acho que a gente precisa pensar mais sobre isso, em geral. Agora, eu queria dizer que eu tenho uma coisa que me incomoda muito, porque eu fico ouvindo essa história, e em 2006, que essa coisa do IBGE foi feita, eu era o coordenador de dança da FUNAT, eu trabalhava no Ministério Gil, e a gente foi consultado, e essa amostragem do IBGE é uma amostragem que tinha ainda a metodologia do IBGE. Não tinha ainda, e não teve, porque não se conseguiu, desenvolver um olhar e uma metodologia para a cultura que o IBGE pudesse fazer. Quando se desenvolveu isso, o IBGE se desinteressou
porque ele tinha que treinar as pessoas do IBGE para pensar de uma outra maneira, fazer outras perguntas. Então eu estou bem a par desses dados, porque esse seminário de economia da dança que aconteceu no Panorama, eles chamaram um consultor para fazer. Esse consultor era eu. Então, esse trabalho todo foi feito, né? E e é engraçado porque essas coisas vão e vêm, mas elas ficam como dados. E é importante a gente se relacionar no lugar, conhecimento sobre elas, porque o conhecimento é o que nos empodera, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que se o fazer da dança, se o fazer como artista, tem mais ou menos consciência, aqueles que estão fazendo, têm consciência daquilo que eles estão movendo, então eles estão mais ou menos empoderados do próprio fazer deles, eles passam a praticar uma ética em função desses conhecimentos. Porque são essas relações de qual é meu papel no mundo, que a gente está sempre se perguntando, quando a gente termina um projeto, começa outro, a gente pergunta de novo o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, qual é a pergunta, né? Então, todo esse exercício, ele vai construindo uma ética, ele vai construindo uma maneira que você se relaciona com os demais. Então, por exemplo, eu estava me perguntando aqui, quem aqui vai assistir musicais e paga R$300? Alguém aqui? Se tiver, levanta a mão. Não tem. Tá certo? Hã? Tá. Então pode ter, existe demanda, né? É como eu estava falando. E acho que tem questões que estão colocadas aí que elas se relacionam com o mercado, porque o mercado ele está colocado na nossa vida de mil maneiras. Mesmo que o que você traz, ou seja, que não adianta pensar como um mercado de dança, porque não é isso que a gente tem, né? Até porque, se depende de subsídio só, né, não cobra mais ingresso, esse grupo, que é um pequeno grupo reduzido, que faz um certo tipo de trabalho, esse grupo ele precisa de apoio. E, então, ele não está praticando o mercado porque ele não está vendendo a sua mercadoria, né? Mas eu acho que as leis de mercado estão aí, sim, postas. Elas estão postas de outra maneira, entende? Porque as questões que atribuem valor, como esse valor acontece, como a troca acontece, elas estão presentes. O que elas não estão é como algo de um mercado não tão complexo, né? Porque, por exemplo, esses dados hoje em dia do IBGE eles seriam muito diferentes, porque aí está, por exemplo, televisão, entendeu? Por isso que é a quarta que move, está a televisão. Aí, hoje em dia, conteúdo para celular, que de 2006 para cá tá na frente, explodiu, né? Esses dados seriam completamente outros, né? Eles não são capazes de nos fornecer nenhum olhar para a questão específica da dança que a gente produz. Eles não servem para isso. Eles servem para a gente pensar um monte de coisa, mas eles não servem para a gente pensar se está valendo ou não está valendo as estratégias de dança desse grupo. Eles não são falando de duas coisas completamente diferentes, né? E a mesma coisa em relação a gente pensar na própria questão do fomento. Ou seja, e quando a gente fala financiamento público, hoje em dia todo mundo relaciona isso com editais, porque essa foi a forma que a instituição, né, da política pública respondeu a uma pressão política de transformar a maneira que as verbas públicas eram usadas. Então, ela criou o edital como se fosse uma figura democrática, né, que a gente sabe que não é. Que ela, como você falou, ela impõe certo tipo de pensamento, né? A mesma coisa em relação ao fomento. Tem um monte de discussões que a gente vê hoje em relação ao fomento, mas teve um histórico de pensamento, né? A Dora está aí, a Dora participava disso também, da gente tentar definir que tipo de dança que a gente fazia, porque naquele momento isso era garantir recursos contra uma forma que funcionava, que esses recursos nunca chegavam, né? E, obviamente, que isso tem que ser rediscutido, porque a realidade é outra. Mas aí quem está no mercado há menos tempo, né, não tem esses dados. Então, constrói a sua leitura a partir dos dados que estão dados. E é isso que a gente foi discutir quando a gente foi falar no seminário, né, do pessoal da Artes do Corpo, que chamou para discutir essas questões, que você não pode trabalhar com o que está dado. Não é essa a função do artista. O nosso lugar é em criar outros lugares, é criar outras questões. Então, eu acho que vou parar por aqui,
Mas, assim, em primeiro lugar, acho desagradável ter que dizer eu que estava fazendo isso, entendeu? Acho desagradável porque... Por que você acha desagradável? Eu acho desagradável porque isso não ter visibilidade é grave. Ah, tá. Entendeu? Você está falando o tempo inteiro de dados de uma coisa que a pessoa está na sua frente e você não sabe. Não, Entende? eu sei que foi você, porque na altura você estava lá na Funarte, eu sei. Não, e o Panorama, quem fez aquele seminário, começou comigo. Sim, mas entendeu? é isso que eu estou falando. Mas eu acho isso grave. É grave mesmo. O negócio não deu visibilidade e a gente perdeu ele no tempo. A gente tinha que recuperar. O que acontece? A discussão no BNDES, por exemplo, ela foi super rica por outros motivos, porque ali foi chamado o SEBRAE. E o SEBRAE veio com uma metodologia de discussão que foi um coro para eles. Porque os artistas, os produtores e os pesquisadores se recusaram a discutir as coisas naqueles termos de um bom empreendedor. Nós não queríamos virar bons empreendedores. E a gente obrigou eles a terem que repensar a metodologia deles. Então, isso que eu estou dizendo de criar o novo. Entende? A gente tem uma capacidade de problematizar as relações que estão dadas na sociedade e de dizer, eu quero que você pense de outra maneira. Ou quando você manda um projeto para o fomento, em que a sua questão não é a contrapartida que você está dando, e nem é a produção de um espetáculo. Entendeu? Que está acontecendo cada vez menos, e isso a gente precisa discutir. A gente precisa discutir por que todo mundo está optando pelo caminho de mandar um espetáculo novo. Se a lei não diz isso, se o fomento não diz isso, por que todo mundo está com medo de fazer outra coisa? Porque as comissões só têm escolhido a partir do que elas veem, que é o resultado mesurável. Então, essas coisas, elas têm que ser discutidas como artista, entende? Como um lugar que a gente tem que problematizar, botar o dedo e dizer aqui, ó, tem algo acontecendo, tem sintomas aqui, né? E isso não é uma coisa que vem de outro lugar. Esse vem do nosso fazer, é o fazer que aponta. Então, paro por aqui, deixa a bola aí. Posso falar? Só para dar um dado, que assim, eu não sou a Márica, porque ela é a história de São Paulo, mas antes do fomento, antes de a gente começar a fazer a lei do fomento, que eu participei disso, a gente conseguiu uma verba para fazer uma circulação com a maioria dos grupos contemporâneos que tinha aqui. Eu estou falando de dança contemporânea, porque fomento ele foi criado exatamente por um perfil que via que não tinha como sustentar no mercado e que foi buscar um financiamento específico. Tinha talvez 20 e poucos, né? Não sei se uns 20 grupos, 23. Não tinha 30, com certeza. É menos de 30, com certeza. Hoje, com certeza, tem mais de 100. Por isso que o limite era... Estou falando na dança, nesse perfil específico. 20 por ano, 30, depois passou a ser 30 por ano. A gente já projetando para o futuro, era 30 por ano. Sim. Então, assim, e outra coisa também é uma ignorância, talvez alguém possa... Eu acho que o cinema brasileiro, antes, ele era muito menos veiculado. Tinha muito mais filmes estrangeiros e foi criada uma lei que obrigou a passar filmes brasileiros, né? Hoje se passa muito, muito mais, tem uma veiculação muito maior. Eu posso estar enganado, mas alguém deve ter informação. Não, é a circulação do cinema nacional. Sim. Sim, nos circuitos, mas sim. A gente estava falando um pouco dos dados que são ruins, que é muito mais produção do que a possibilidade de circulação. O gargalo é mais nessa... O gargalo. Sim, na difusão. Não tem muita produção, mas E difusão só para não. terminar, e não polemizar, eu queria algum dado seu, em que país essa economia da dança está acontecendo? Os grupos sobrevivem, acontece? Porque eu sei que o Brasil está em crise, mas eu sei que o mundo está em crise também. Aonde essa perspectiva aí acontece? Para a gente... A gente tem... são poucas as referências que eu vou poder te dar, mas o Scott Timberg, que é esse autor que vem falar dos Estados Unidos, ele fala porque lá, por esse modelo de editais, desse tipo de política pública, a gente tem no Brasil. É muito específico do Brasil, esse jeito. Lá, por exemplo, ele conta que ainda acontece o sistema de mecenato, ou seja, o mecenas que sustenta esse tipo. É isso, lá, não existe mesmo, porque a maioria dos lugares, se tem um pedaço, tem uma perna, falta outra. E a ideia é que a gente conseguisse conciliar tudo isso, ou seja, eu pedi para a gente escapar um pouco do fomento, mas a gente precisa atualizar, como o Marquinhos está falando, aprimorar o mecanismo, com todos os ajustes que ele merece, porque ele tem um mérito de ter sido produzido há 10 anos atrás e tem o demérito das implicações que ele teve. E, obviamente, ninguém tinha bola de cristal, foi muito importante.
ele existir. E aí ele continua sendo importante. Assim como se a gente começar aqui agora a pensar numa agenda de tarefas, de perguntas e questões que imponham e comecem a desenhar um campo da economia da dança, por exemplo, como faz para precificar um espetáculo de dança para o Sesc, ou para qualquer centro cultural que vai te comprar? Qual é o critério que você usa para dizer vale X, vale Y, vale Z? A gente vai precisar discutir isso, porque isso vai começar a discutir, por exemplo, clarezas e sinalizadores que regulam a possibilidade de se estabelecer um mercado. Não é assim, o meu critério pessoal. Dora. É só porque quando eu cheguei, você estava exatamente dizendo que não existe mercado. Eu acho que o que não existe é a economia da dança. Mercado existe. O mercado existe em qualquer situação. Eu sou economista, então tenho total liberdade de dizer isso. O mercado, ele parte da lei da oferta e da procura. E se existe. O que eu disse, já que você fez referência ao meu doutorado, o que eu defendo lá é que não existe economia da dança. A gente, infelizmente, não consegue fechar a cadeia produtiva, que é o que geraria a ideia de economia da dança. Então, isso que você coloca, assim, você tem a oferta, mas você não tem o consumidor, você não tem quem pague para ir lá assistir aquilo que foi produzido, por exemplo. Entendo. Então, assim, só para, dentro dessa ideia da provocação, só para deixar claro, eu acho que, assim, e é realmente opinião própria, mercado existe, sempre existiu. É possível precificar. Como você faz para botar um preço? Basta você listar quanto você custa para viver. Porque fazer dança é igual ser dentista. Você paga a conta da mesma forma. Então, eu acho que isso, sim, a gente tem que sair um pouco desse lugar de que não dá para precificar. E você colocou isso, assim, não dá para dizer quanto custa, não dá para dizer se é tangível, se não é tangível. Do ponto de vista da economia, é um pouco diferente, assim, porque é possível. Quanto? Você paga dentista, não paga? Você paga plano de saúde. Dá para você precificar. O que tem rolado, do meu entendimento, é que você, às vezes, abre mão dessa precificação, e ela tem a ver, sim, com o fato de você estar fomentado ou não, e você deixa de vender o seu trabalho. Você começa a se apresentar de graça porque você tem fomento. Você começa a não cobrar o ingresso porque você tem fomento. Então, assim, eu acho que é uma outra discussão, entendeu? Eu acho, obrigado por você colocar isso, porque assim, vamos não polarizar então e complexificar com isso que você está falando, que é, quando eu falo não há mercado, ou seja, porque na minha leitura, que não é de um economista, né, é de um não, posso falar aqui, acho que vai bem. Então, vamos considerar que tem um mercado, mas que ele tem essa especificidade, ele tem esse jeito de acontecer, que tem uma grande confusão, porque não tem os sinalizadores, não tem os segmentos, tá lá. Então, os mercados... Exato. Sim, mas aí acontece que bagunça, como os mercados eles têm uma clareza dentro da sua economia, desenham uma clareza na ideia de mercado. Quando a gente fala, no caso da dança ou das artes, vamos falar da dança para ser mais específico, eu fiquei convidando todo mundo a pensar que não há essa clareza, para ver se a gente consegue desenhar as possibilidades de clarear isso. Então eu falo, tecnicamente fica inaplicável, porque não fecha a cadeia. Não fecha a cadeia e no mercado sempre fecha. Então, e aqui não fecha, então tem um pedaço que falta. Então ele é um mercado meio capenga. Ele tem esse problema aí, e para mim, na minha leitura, até metodológico mesmo. Porque dá para precificar, é verdade, eu sei precificar o meu trabalho também, mas eu precifico com os meus critérios, aí os artistas que você produz precificam com um deles, tal. Então fica um critério íntimo, ao invés da gente consolidar possivelmente, parece utopia pensar isso, mas eu acho que na agenda de tarefas o pedaço mais importante, propor uma coisa pública para a área. É importante a gente saber uma classificação, e aí vai falar, mas vai ser impreciso, vai ser injusto, mas como eu falei, tem justiça mesmo? Parece que não, né? Vai ser injusto, vai ser impreciso, mas precisamos começar, porque daí a gente abre o precedente para ir atualizando com as demandas, né? Vai aparecer um negócio lá, aqui eu fui injustiçado com essa tabela de valores,
mas se você faz uma devolutiva, no próximo ano, quem sabe esse negócio ajustou. E só assim a gente poderia, daqui 10 anos, estar fazendo uma outra conversa. Está dizendo, ó, as injustiças que produziu aquela proposta lá. Mas aí a gente poderia também avançar para clarear essa noção de mercado, para a gente ter mais boca cheia, assim como o economista pode falar que é de mercado, para a gente poder também bancar. Eu queria falar um pouquinho, Thiago, tudo bom? Só é porque o assunto vai avançando e, na verdade, quando eu pedi o microfone, é porque uma coisa que me provocou, que já estava um pouco lá. Mas, assim, eu queria falar algumas coisas meio fragmentadas, porque eu acho que esse é um momento mais de pensar do que propriamente de saber que caminhos que a gente pode seguir, né? Eu cheguei um pouco depois, então eu não vi o começo da tua fala, mas ainda assim o que eu vi foi informação que eu quase me afoguei aqui. E é difícil até comentar a tua fala, porque ela é uma fala toda embasada, inclusive teoricamente, com dados e tal. E eu gostei um pouco do que o Marcos falou, de trazer para esse lugar do artista, porque eu acho também que tem algumas questões aí que é uma outra terminologia, talvez, porque a gente fica nessa terminologia também do preço, da planilha, do custo, que, nossa, isso também para a arte vai contaminando a produção artística de um jeito. E aí vou começar os fragmentos. O primeiro fragmento é dizer que eu acho que não tem como existir uma economia da dança se não tem uma economia criativa forte. Eu acho que a economia da dança ela é meio um subsetor de uma outra coisa, que envolve música, que envolve teatro, que envolve toda uma produção do país. Eu trabalhei agora nesse programa vocacional, ano passado, da Prefeitura, que, aliás, um programa super negligenciado. E aí, na abertura do ano, o Nabil Bonduque foi lá, então secretário, né? E aí eu perguntei para ele, falei, mas Nabil, você tem os dados, assim, tipo, quanto que o setor vai crescer nos próximos anos? Quantos profissionais vão entrar no mercado? Vocês estão com isso na mão para poder pensar a política? Porque, se não estão, vocês estão atirando não sei para onde, entendeu? Isso é um fragmento. Ele fugiu, eu gosto do Nabil, mas ele fugiu um pouco da resposta, uma coisa meio política, assim. Outra questão é que os editais vai, no futuro, zoar o barraco total. Por quê? Porque se você vê o PROAC de novos desse ano, ele está com 20,5 por vaga. O 20º fomento teve 3,3. Então, já tem uma reserva de mercado no fomento, que, por enquanto, ela se sustenta com uma cláusula de pesquisa continuada, mas que, daqui a 10 anos, você vai ter 200 artistas com pesquisa continuada, novos, além dos que pressupõem que vão estar continuando, que já estão concorrendo. E eu não acho que a economia da dança vai crescer para abranger tudo isso. Então, isso é um segundo fragmento. E um terceiro fragmento é esse lugar do artista mesmo, porque teve um texto da Cristine, e que eu acho que até não sei se eu que estou por fora ou se reverberou pouco, mas para mim podia ter reverberado mais, que é um texto que ela escreveu no Globo em 2013, não sei, um pouco antes até das manifestações, que chamava Alma Vazia. E ela usou 2 termos ali que me deixaram um pouco angustiado, que ela falou assim, esse sistema ele está fazendo um tipo de arte que, Deus me livre de botar a palavra na boca da Cristine, mas o que eu entendi foi que, assim, que esse sistema está produzindo um tipo de arte que é um pouco inofensivo e que, quando muito, supre as expectativas e se torna interessante. Então, o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando, a dança hoje ela é um campo em expansão, esteticamente falando. O que hoje se chama dança, um tempo atrás não se chamava dança, se chamava outra coisa. Hoje você vê uma experiência mais performática, mais plástica e tal, e até concebe aquilo como pensamento coreográfico. Isso caracteriza uma expansão do campo. O campo está abrangendo referências de outras linguagens.
Isso se deve a todo um movimento de artistas, sobretudo no pós-guerra, que deram uma banana para as instituições, que começaram a buscar essa ousadia nos seus trabalhos. E alguns, Humberto da Silva, que pediu demissão de cargo público de dança, foi fazer as coisas que isso no Brasil, mas no mundo inteiro aconteceu isso. Então, me preocupa também porque muito do que você falou, Tiago, eu acho muito bacana as coisas que você falou, mas muito do que você falou eu realmente já ouvi no Oxigênio, já tem quase 10 anos. Vamos criar uma agenda de tarefas, vamos não sei o quê. Eu mesmo falei isso aqui. Que a gente já falou disso e eu queria resgatar historicamente, porque falou, mas não fez. Né? E eu lembro da Helena falando assim, ela falava, a gente tem que criar uma agenda e tal. E eu lembro dela falando com o André Fonseca também, lá no Oxigênio, que eles falavam assim, não dá mais para pensar a dança sem pensar a economia. E ficou forte isso, assim, né? E aí são fragmentos, assim, eu fico só pensando assim, essa relação, até recentemente teve um artigo também da Sônia Sobral sobre essa paridade, esse lugar mais natural entre o artista e a instituição, falando como uma coisa boa, essa boa relação do artista com a instituição. É claro que o Itaú entende de uma maneira talvez melhor do que outras instituições, né, a relação com o artista, mas me preocupa essa boa relação do artista com a instituição. Porque o tempo institucional ele é tão lento, o tempo da instituição ele é tão... E aí, se a gente está muito confortável nisso, eu não sei para onde que essa arte, ou da onde essa arte vai sair desse lugar inofensivo e, quando muito, interessante que a Cris eventualmente apontou nesse artigo em 2013. E aí, por último, só para terminar, essa questão de 2006 é uma questão importante para o setor de cultura brasileiro, porque, na verdade, ela está ligada a uma conferência da Unesco de 2005, que é muito importante, porque nessa conferência a cultura saiu da Organização Mundial de Comércio. As regras para a cultura saíram um pouco Foi um trabalho do Gil com a França e tal. E isso faz com que os governos pudessem investir mais dinheiro. É que nem laranja, você não pode subsidiar a tua laranja, porque senão não sei o quê. E saindo da Organização Mundial, começa a ter dinheiro. Aí surge uma figura que, depois da Eco 92, virou moda o gestor ambiental. Lembra disso? Depois da conferência da Unesco, surgiu o tal do gestor cultural. E aí essa terminologia toda da economia, que é uma ciência econômica, isso você estuda lá na FEA, na USP, não é nem na ECA não tem. É de um campo que, ok, tem que existir. O tal do ornitorrinco que você está falando é isso. O bico é o produtor, a pata é o artista, o não sei o quê. Mas o que me preocupa é o artista começar, porque é o que a Helena fala, né? Tudo que a gente vivencia se transforma na gente. Então, o artista está com essa terminologia no corpo. Planilha, dinheiro, preço. Sabe? Assim, eu realmente fico preocupado. Enfim, fragmentos. Não quero apontar nenhuma direção, só vim aqui para falar um pouco disso mesmo. Todas as preocupações são legítimas, tem que preocupar mesmo, é isso, a gente tem que se preocupar, porque as coisas podem encaminhar para um lado, podem encaminhar para outro. Mas eu ainda tenho uma preocupação que se a gente não, querendo ou não querendo falar de economia da dança, já é o nosso léxico, a gente já está completamente contaminado. O ambiente que a gente vive é econômico e, sobretudo, capitalista. A gente já faz isso, com edital, sem edital, com economia da dança, sem economia da dança, já faz. Então, já que já está completamente atolado, não era bom organizar os negócios? Eu acho que sim. A minha hipótese é que sim, deveríamos. E, claro, não precisa ser todo mundo, é só quem tiver mais interesse em fazer. É um pedaço, nunca é todo mundo que faz. E, claro, não estou falando que todo artista tem que virar especialista, e você falou, sua fala está com um monte de referências e tal. É que eu gosto, então eu tenho que fazer o que eu gosto. Então, cada um que possa fazer o pedaço que te cabe. Então, eu imagino que é muito bacana que quem tem a familiaridade, quem tem o engajamento suficiente para fazer isso,
e caminhando com isso ao longo do tempo. E quem achar que isso, por exemplo, é ofensivo para a sua produção artística, né? Politicamente, esteticamente, isso vai transformar, vai mesmo, vai, com certeza vai. Agora eu fico me perguntando se a gente tem a opção de não fazer. Essa que é a pergunta. Eu falo, vai contaminar? Vai. Se a gente tiver que estudar, todo mundo aqui for ter que estudar um pedaço de economia, você vai ficar falando disso mesmo, você vai virar corpo. Você falou da corpo-mídia, da teoria da Helena, é isso mesmo, a troca de corpo-ambiente, mas o ambiente já é econômico, involuntariamente já contamina. Eu também estudei um pouco de TGS, aí o Ricardinho também falou que tem medo de tirar o edital e o sistema sucumbir. Foi você que falou isso? Ou foi você? Quem que falou? Não falei isso, eu falei que se a gente depende de um único sistema, quando se tira esse único sistema, sucumbe. Seja o edital, seja o patrocínio do Bradesco, seja qualquer coisa. Se a gente depende de uma única coisa e se tira isso da coletividade, sucumbe. Pode ser qualquer coisa que você queira definir depois. A TGS, na verdade, ela vai dizer o quê? Que quando você tem uma perturbação, você gera uma crise. E essa crise pode levar à morte ou a um novo patamar, né? Na verdade, essa é a teoria. Então, seja o que for que você tire, na verdade, você está fazendo uma perturbação ali. Entendeu? E não é você tirar, isso já não existe mais. Você tem 123 novos artistas inscritos num edital que premia 6, sendo que são 3 da capital, só. Entende? Não, mas o que eu estou sugerindo aqui não é para tirar nada, não. Num futuro... É para conciliar coisas outras que não estão aí. E disso que você está falando, sim, se você perturba, tem a crise, o desequilíbrio sistêmico vai dar num outro platô de estabilidade sistêmica, vai ter que avançar, seja para o perecimento do sistema, não está lá na teoria, seja para o perecimento ou para um novo platô, uma nova estabilidade sistêmica. É isso mesmo, as crises são muito importantes. Lá na teoria fica claro para a gente. Eu acho que o que a gente está mobilizando quando a gente faz questões é botar em crise. Isso que está acontecendo aqui, esses pontos de vista, é justamente botar em crise e perturbar o sistema, mas é bom que a gente perturbe com comedimentos, porque dependendo do jeito que você faz, você pode aniquilar tudo, né? Você pode extinguir uma espécie. Então, quando você sabe que a única condição de sobrevivência é aquela, e você, vamos perturbar o sistema para ver onde vai dar? Você sabe, possivelmente você sabe onde vai dar. Então, o que eu sugiro é que a gente tenha comedimentos e que a gente tenha responsabilidade com isso que a gente vai fazer. Vai intervir na produção artística, estética, política? Vai, mas já intervém. Já intervém de um jeito mais ingênuo. Talvez seja bom a gente deixar de ser ingênuo, é só o convite. Só que você falou que é 120 e poucos, né, dos novos, e só 6, é que teve um corte de 40%. Sim, o que mostra que tem uma demanda grande, né? Sim, só que teve um corte de 40%, e o que o Estado aplica nesse coisa em todos os editais, não é o valor que aplica no fomento. Então, não tem... Vamos ver a porcentagem disso, que parece que tem grandes aplicações sendo feitas nesses editais, e, na verdade, não é. Entendeu? Exatamente, é uma coisa ridícula, né? Imagina a gente conseguir os 2%, os 3% para a cultura, os 4% para a cultura. Não, e ter mercado, e ter Sim. isso. Mas tem uma área que nunca vai conseguir sustentar no mercado e que vai precisar de sustentação. Agora, não quer dizer não pensar o mercado, né? Isso, senão parece que é uma coisa contra a outra, e eu acho que não é isso. Conciliar, o que existe de sustentação para aquilo que não sustenta no mercado é ridículo. É preciso saber isso, né? Eu acho que é interessante a gente pensar na fala do Thiago e tudo que está acontecendo aqui, e a ideia do projeto é essa, é que a gente concilie, que a gente, sim, entre em crise e que a gente consiga, em algum momento, construir uma conciliação das coisas, que é muito importante que o Zé tenha vindo, a Vanessa tenha vindo, a Dora tenha vindo, o Thiago tenha vindo. Que a gente Todo venha... mundo, né? Sim, todos. Estou dizendo os que se manifestam.
no sentido de que é importante a manifestação para a gente poder reconhecer essas crises e poder organizar. Sem essa manifestação, é impossível a organização de qualquer tipo de sistema. Então, é importante que a gente tenha o espaço para que isso seja feito, para a gente poder organizar. E identificar que não existe uma única forma de produção, uma única forma de mercado, uma única forma de economia. Cada um vai organizar a sua forma, a partir de alguns parâmetros. Também acredito que tenha que ter um nível de parâmetros. Mas falar de mercado sem parâmetros mercadológicos não dá. E existem muitas formas, e aí você vai assumir a sua forma e criar a partir da sua forma, sem perder a autonomia, sem perder a identidade, sem perder nada disso dentro do trabalho. Mas como é que a gente pode continuar produzindo a partir da conciliação da crise, sim, da conciliação de tudo? Porque tem a impressão na fala do Rogério que não é uma submissão às coisas, não é que o artista vai se submeter às coisas, mas se a gente identifica que as instituições que estão nos contratando estão nos submetendo, a gente precisa agir. E a gente está, sim, submetido a todos esses sistemas. Estamos nos submetendo aos editais, ao SESC, a não sei o quê, ao Bradesco. Estamos o tempo inteiro nos submetendo. Então, falar que o artista não é submetido é ingênuo. Estamos nos submetendo ao tempo inteiro. Então, a gente precisa se organizar. E no mercado também, estamos todos submetidos. Só que a gente precisa entender de que forma a gente pode agir a partir dessa submissão. Estamos submetidos, já é claro. De que forma a gente se organiza para que essa submissão seja um pouco mais agradável. Entendeu? Assim, para que seja o termo que você usou de adaptação, você usou uma palavra que é muito boa, de ajuste. Como é que a gente ajusta tudo isso que está acontecendo? E é importante que todos estejamos presentes nessas ações e nessas discussões para reconhecer o passado, identificar o presente, tentar planejar o futuro. Se a gente não está aqui, não é possível fazer isso. Isso é muito importante. E é importante que as pessoas venham. Eu fico feliz que você esteja aqui, porque é uma pessoa que eu tenho pouco contato, e aí ouvir você falar e saber das histórias, entendeu? Tipo, é importante que a gente crie plataformas de construção. Senão a gente vai ficar sempre nas hipóteses, sempre no que pode ser, sempre no que quá, e um falando do outro que não sabe o que é. Então, é importante que a gente construa, que a gente solidifique coisas, não sei se solidifique, porque elas precisam de permeabilidade. Eu acho que a gente tenha estruturas para que a gente possa navegar. Um pouco do que a gente já estava conversando ontem dentro da conversa com a companhia e um pouco do que eu vi aqui também, acho que tem duas palavras que me ficaram bastante fortes, que é conciliar e aproximação, que foi um pouco também da provocação que eu tinha feito ontem, no sentido de entender até que ponto a gente entende como funciona a máquina pública e a máquina privada, e como cada uma dessas duas está implicada uma na outra. Então, nesse sentido, também, você traz bastante os dados do que diz respeito ao privado, mas foi a mesma coisa que eu falei também de entender que menos de 1%, que não chega nem a ser 1% do orçamento do Estado da Cultura, grande parte desse orçamento vai para a manutenção da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, nesse sentido, eu acho que, sim, aproximar desses dados, entender também de onde eles vieram, que tipo de leitura de dados a gente está fazendo e qual a nossa forma de acionar em cima disso. E entender que público e privado, na verdade, está bastante implicado um no outro e que, dentro dessas lógicas, tem uma lógica, sim, estética e ética, que a gente também tem que olhar com cuidado, porque está dado de uma certa forma. E que forma é essa? Ela nos convém, o quanto a gente consegue perfurar isso, o quanto não, o quanto a gente está, de alguma forma, implicados nos nossos fazeres individualmente e tem uma dificuldade da coletividade, se isso já não é um dado sintomático desses sistemas público e privado que a gente vive. Mas eu acho que duas palavras me ficam bastante fortes, que é conciliar e aproximar. Acho que fazendo um panorama do que eu senti da conversa de hoje. Não, eu acho que isso que você está falando é bacana, porque, assim, se familiarizar, né, se aproximar, é necessário, porque a gente sabe que a gente só consegue, por exemplo, nunca antes
política foi um assunto tão próximo. Dá para a gente sacar. E para aprender a falar sobre ele, é se aproximando, é entrando em contato. Por que se aproximar? Porque a gente precisa fazer transformação a partir dele. Então, é preciso se misturar nesse negócio. E como a gente tem uma tendência a ser um pouco preconceituoso com economia, não sei, talvez a Dora saiba disso melhor do que eu, mas artista tem um pouco de preconceito, eu sinto, com economia. Como se a economia fosse um negócio assim perigoso, sendo que eu acho que a gente tinha que se aproximar para desmistificar esse preconceito e a gente saber que a gente precisa saber falar disso para constituir o nosso campo, que é inexistente da economia da dança. Ele precisa existir. Para existir, se aproximar, se familiarizar, e é isso. Ajustes, como a gente falou, não vai ser justo, não tem justiça, vai ser um melhor ajuste. E cada um vai ter que trabalhar para que os ajustes aconteçam, né? Então é isso, é conciliar, se aproximar, se familiarizar, para ver se a gente consegue encontrar esses ajustes, esses melhores arranjos, que o troço está desarranjado. E ainda que seja bastante processual também, né? Porque da mesma forma que a gente entende que um processo criativo leva tempo, essa conversa vai levar tempo e talvez a gente tenha que retomar essa conversa que a gente está tendo hoje, amanhã e depois de amanhã, e assim, processualmente, e um dia após o outro, né? Ó, tem um grilinho falante aqui me contando que o tempo acabou. Então, eu queria, como ele falou, é sem fim mesmo, esse assunto é super complexo, já me desculpo por os fios que ficaram soltos na fala, não dá mesmo como dar conta disso, os desentendimentos que produz, né? Aí enunciar um discurso assim produz sempre um monte de leituras que, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia conseguir criar também os ajustes desses nossos entendimentos. Então, é assim mesmo, não dá para dar conta de tudo isso, dá conta para fazer isso que a gente fez. Eu vou ficar mais um tempo por aqui, se vocês quiserem conversar um pouco, falar, aquele negócio que você falou muito horrível, discordo de você, pode, por favor, é isso mesmo, vamos conversar. E queria super agradecer o convite, essa oportunidade, e dizendo que é isso mesmo, que bom que todo mundo se manifestou, porque é na produção do dissenso que a gente vai encontrar que ajustes são esses. Nunca haverá consenso, nunca haverá, mas são os melhores arranjos no dissenso. Como que a gente faz arranjo com dissenso? E acho que é isso que a gente precisa encontrar, pensando essa potencial economia da dança juntos. E acho que é só juntando mesmo. Então, super obrigado ao convite do Ricardo, da Perversos, a contribuição de todos vocês. Vou sair daqui, obviamente, pensando em um monte de coisas que vocês falaram, isso é muito bacana para mim, ter essa oportunidade. E seguimos, né? Seguimos compartilhando. Super, super obrigado mesmo. A gente também queria agradecer a disponibilidade do Thiago, porque a gente convidou e é uma exposição sempre, né? Tipo, dar a cara para bater. A gente está sempre dando a cara para bater. E eu te agradeço por ter essa coragem de vir aqui, se expor e nos provocar em cima da exposição. Aí, o Conversa Sem Fim, nessa ideia de não ter fim, a gente faz esse convite de que as pessoas continuem as conversas com a gente nas próximas edições, porque é interessante a ideia de que o Thiago tenha continuado a conversa da Joyce, e agora tem essa conversa, e agora a gente tem uma terceira, e vai criando esse espaço para a gente poder criando um campo comum também. Falei da história de deixar um papel ali, Rafael depois dá um jeito, não sei de que jeito você faz isso, deixa um papel e uma caneta lá no bar para as pessoas deixarem um e-mail para a gente poder passar essa bibliografia, enfim, continuar tudo. Na sequência, agora a gente vai ter um intervalo assim de uns... Ainda não sabemos. Então, a gente tem uns 20 minutos de respiro, cigarro, vinho, nananana, e aí a gente tem a performance da Sol Casal, que chama... o cobertor, Posses Obscenas, o Cobertor, e depois, mais uns 20 minutos de intervalo, a gente tem a intervenção do Bruno Levorin, que chama Ensaio Dizer Fazer. E aí depois o Christian tocando Dança e Flora, e nesse período todo eu espero que essa conversa continue agora nas individualidades. A gente vai escolhendo os pares e vai continuando essa conversa. Muito obrigado pela presença de todos e, enfim, que a gente continue mais e mais para a gente poder se fortificar. Obrigado.